Bom dia a todos. É realmente um desafio falar de criatividade. De alguma maneira, falar sobre metacriatividade. Como conseguir falar de criatividade em 15 minutos. E criatividade, nós se calhar temos todos uma ideia do que é, pelo menos os académicos, porque temos que realizar a tal criatividade, diz-se só com 1% de inspiração e 99% de transpiração, segundo Edison, mas não sabemos muito bem o que é a criatividade. Eu vou tentar, apesar de não sabermos, tenho que de alguma maneira dizer o que é a criatividade com algumas ressalvas. Ressalvas porque, sendo 15 minutos e havendo outras pessoas a falar de criatividade, eu vou-me restringir àquilo que eu chamo de criatividade cognitiva por parte da própria inteligência artificial. Porque poderíamos estar a falar da criatividade humana com a ajuda da inteligência artificial, e isso provavelmente é mais comum as pessoas que já terem sido expostas a essa criatividade e usarem na sua investigação, inclusivamente. Portanto, também não é sobre a criatividade artificial no design, no marketing, no entretenimento, nas artes, porque vamos ouvir outros oradores aqui, nem sobre a criatividade burocrática que, infelizmente, às vezes impede a criatividade científica. Todos estes tópicos mereceriam outros tantos TED Talks com esta duração. Portanto, este TED Talk visa a criatividade mental algorítmica. Mental porque não é corporal. Eu não vou falar de robôs a dançar e com criativos eles podem ser a dançar danças indianas ou de outra proveniência qualquer. E é algorítmica e veremos o que é que isso quer dizer, porque tem a ver com os computadores, com poder ser executado em computadores. Portanto, perguntas e respostas para circundar um pouco o âmbito deste talk. A criatividade é suscetível de algoritmos? A resposta é sim, e iremos ver exemplos à frente. Existem métodos para a metacriatividade? E eu falo em metacriatividade, pode haver a criatividade de um dado domínio, a criatividade noutro, mas um dado ser humano pode ser metacriativo, sabe ser criativo em vários domínios, ou os vários humanos em conjunto até terem uma criatividade distribuída. E põe-se a questão se há métodos para criar métodos criativos. Por exemplo, eu de estar a fazer este talk exigiu-me a mim pensar na metacriatividade, porque eu tinha que ser metacriativo acerca da problemática da criatividade e como arrumar e como encontrar os tópicos apropriados com um dado foco. Mas não sabemos bem se existem métodos para a metacriatividade. Tipicamente, quando perguntamos a alguém, mas como é que você criou isso? E inventou o próprio método para fazer a criatividade, as pessoas não sabem explicar muito bem. E há pouca investigação justamente sobre o assunto. Por isso, a pergunta associada, pode a metacriatividade ser programada? Porque se nós conseguirmos usar o poder do computador para fazer métodos criativos, quer autónomos que o computador usa por si, quer métodos criativos em interação, em simbiose com o humano, seria excelente ter uma alavanca de metacriatividade. Como gerar métodos criativos? Os métodos criativos certamente não estão fixos para todo o sempre. Haverá ainda muito por descobrir sobre métodos criativos. E a inteligência artificial tem-nos ajudado a perceber como é que pode haver métodos criativos que afinal só eram possíveis com o computador. Portanto, se a metacriatividade não for uma magia ou não for uma pós-verdade,
então seria um excelente projeto de investigação, que eu até o proporia se a burocracia não tivesse criativa demais atualmente e me faça desistir de fazer isso. Algumas perguntas e respostas. A criatividade plena, portanto, não a criatividade sobre como fazer esta coisa específica ou aquilo ou aquela, jogar xadrez ou jogar bridge, a criatividade mais plena, tal se a existir, a criatividade geral, será uma fronteira indelével entre o homem e a máquina. Quer dizer, o homem estará nesta fase em que já se aceitam que as máquinas tenham, exprimam emoções. Estaremos naquela altura a dizer, não, mas a criatividade somos só nós. Não só nós é que fazemos isso, as máquinas estão fora. Isto é, digamos, o nosso reduto antropomórfico. Mas pergunta-se se... E os extraterrestres não podem ter criatividade? Tinham que ter um corpo igual ao nosso, um cérebro igual ao nosso também para poderem ser criativos. Teriam que ter as nossas emoções para ser criativos. Isso faz parte, portanto, de uma problemática genérica da questão de o que é, afinal, uma máquina, o que é que pode ser definido como máquina, que a filosofia não sabe dar uma resposta, digamos, que toda a gente aceite. Pior, a própria concepção de máquina vai evoluindo. Portanto, o que era máquina há 2 séculos, que era uma coisa com engrenagens, não é uma máquina. Hoje a engrenagem é uma engrenagem abstrata. Nós, aliás, em informática falamos de máquinas abstratas. Ainda por cima, as máquinas aprendem, evoluem, modificam-se. Portanto, a questão de dizer que a máquina foi feita por um homem e, portanto, o que ela faz não é mais do que o que nós dissemos para ela fazer, fica prejudicado pelo facto de elas evoluírem e aprenderem sozinhas, como hoje em dia, digamos, se tornou frequente, mas também cria a questão de se as limitações da máquina não são, afinal, apenas o espelho das nossas limitações. Quer dizer, se elas não conseguem, e somos nós que as programamos, então somos nós que não conseguimos. Se calhar somos nós que não sabemos bem o que é criatividade. E como não sabemos especificar com o suficiente detalhe, não só nem conseguimos ensinar, nós na faculdade, na academia, não ensinamos o que é criatividade. Quando muito damos exemplos. Eu aos meus mestrandos digo, bom, há aqui um caminho, vocês sigam o caminho, que a solução está algures no caminho. Aos doutorandos digo, há aqui um mapa, eu não sei bem os caminhos, mas vocês andem aí pelo mapa, que é onde encontrar qualquer coisa. Os pós-docs têm que descobrir um mapa qualquer, têm que inventar um mapa. E eu não sou capaz de dizer como é que se inventam esses mapas para criar conhecimento. Portanto, começando por examinar a criatividade em ciência, porque sobre isso sabemos alguma coisa e eu estou-me a restringir a essa criatividade em que se pretende resolver um dado problema, não propriamente conseguir um produto ou uma moda para o mercado, ou seja, há uma realidade que nos diz se as coisas são verdade ou não. Não é uma questão de convencer uma sociedade sem prejuízo para essas formas de criatividade. E, portanto, esta criatividade científica envolve, antes de mais, saber que problemas é que são relevantes. Eu, quando me pergunto a mim próprio o que é que eu vou investigar agora, não é uma questão de fé, é uma questão de fezada. Digamos, tenho uma fezada de que aquele teorema será verdadeiro e essa intuição é que me diz quais são os contornos que eu vou investigar. Diferentes pessoas têm diferentes habilidades, claro, para o fazer. Mas também se podia perguntar quais a influência do sono. É preciso obsessão, é preciso a pessoa não largar o problema. Café, brainstorming, quer dizer, tudo isto serão componentes da criatividade
e quais seriam no computador os equivalentes. Teríamos os equivalentes destas componentes. Também a criatividade normalmente pressupõe um elemento de surpresa, mas muitas vezes, conhecida a solução, deixou de ser surpresa. O que era surpresa há 30 anos, agora já não é surpresa. O E igual a MC2 foi uma grande surpresa e hoje em dia, pronto, já se entende e é aceito e é conhecimento comum. Portanto, será obrigatório haver surpresa? A mim parece-me que sim, porque uma solução para um problema mesmo muito complexo pode ser uma solução que nós dizemos, está bem, era o que eu estava à espera. Aliás, eu já tinha tido uma fezada que esse teorema ia ser verdadeiro, por isso é que eu até fui tentar prová-lo. A questão que eu ponho agora a seguir, começando a passar para o lado maquinal, é, admitindo, por hipótese, que nós éramos capazes de criar algoritmos criativos, e entendendo por algoritmos conjuntos de regras sistemáticas que podem, inclusivamente, automodificar-se, poderá haver algoritmos criativos, e eu vou dar exemplos de alguns que existem. Agora, poderá haver algoritmos metacriativos, ou seja, se eu tiver um conjunto de algoritmos criativos, será que eu posso metê-los todos dentro de um algoritmo maior? Um algoritmo maior que permite, então, a metacriatividade entre os vários algoritmos criativos e até analogias de criatividade? Bom, aí eu posso responder com segurança que sim, ou seja, desde que haja algoritmos criativos, nós sabemos, em informática, que uma chamada máquina de Turing universal imita qualquer algoritmo. Portanto, aliás, é isso o computador. O computador é isso. É uma espécie de eletrodoméstico 10 em 1. O equivalente a eletrodoméstico era ter um eletrodoméstico que é simultaneamente máquina de lavar, máquina de um aspirador, etc. Nós sabemos que temos de ter vários. No computador temos um e temos sempre os programas no mesmo computador e por isso ele é universal. Portanto, a criatividade envolve, antes de mais, a invenção de um problema, a definição do espaço onde eu vou procurar soluções e o saber o que é uma solução, que propriedades é que deve ter a solução, como é que eu sei que encontrei uma solução. E requer heurísticas, métodos que me digam onde é que vale a pena começar a procurar, onde é que é plausível que estejam as soluções e preferir entre soluções candidatas. Portanto, a criatividade em geral é uma coisa complicada que exige trade-offs, equilíbrios entre os recursos disponíveis, o tempo disponível, a qualidade das soluções, aprender com erros. A criatividade não é simplesmente uma experiência ou uma experiência eureka. É um processo que exige refinamentos e correções. Eu aqui dou uma série de exemplos de programas criativos que, por ordem, digamos, de tempo, cada um deles com várias especificidades. O primeiro deles é o programa para jogar damas, que é um jogo relativamente simples. Em 51 já se tinha feito, basta explorar todas as jogadas possíveis. O Game of Life, saberão muitos de vós, é um jogo que permite fazer evoluir vida artificial num plano reticulado e em que se mostra que é possível reproduzir a vida, essa vida artificial. Inclusive pode ter o poder de uma máquina de Turing universal. O Four-Color Problem, conhecido dos matemáticos, e tem a ver com saber se... Não, antes disso, o demonstrador de teoremas de geometria, e eu trabalhei há vários anos e fiz o demonstrador de teoremas de geometria, e lembro-me bem, e claro, isto está documentado, se quiserem ver esse meu artigo, tem só bem umas 60 páginas,
Ele mostra como é que eu tive que programar a criatividade do computador, perceber simetrias dentro de diagramas geométricos, criar pontos auxiliares para ajudar a fazer a demonstração, e essa criação de pontos auxiliares digamos, é deixado ao computador ter essa capacidade de invenção e mostrou-se essencial para fazer essa demonstração de teoremas. O Four Color Problem é demonstrar que bastam 4 cores para preencher um plano, para sei lá, um mapa de países, de modo a que 2 países não tenham a mesma cor, e foi necessário realmente métodos de computador, porque há cerca de 1400 casos a examinar de topologia de conectividade no plano entre regiões. E isso era impossível para um ser humano fazer essa busca exaustivamente desses casos. E só conseguiu ser provado esse teorema dessa maneira. A inteligência musical tem a ver com ser capaz de ouvindo, sei lá, peças de Mozart, descobrir qual é a sintaxe, qual é a gramática das peças de Mozart e como é que depois, descoberta essa gramática, se pode sintetizar peças que o comum dos mortais cá não distingue entre se era um original do Mozart ou se foi gerado pelo próprio computador. Os outros casos vocês conhecem melhor porque são recentes. O Deep Blue ganhou o torneio internacional de xadrez, o Jeopardy do Watson também ganhou aos humanos, o Computer Bridge, no último ano o Computer Bridge, o Go e o Deep Learning. Na impossibilidade de eu agora estar a explicar todos estes casos, e em particular o Deep Learning de que tanto se fala agora, tem aqui os apontadores que me pareceu bons para complementar essa informação. E vou ter que avançar então para o fim. Queria, quase a terminar, enfatizar este aspecto. Um dos exemplos mais patentes de criatividade é da própria evolução da vida, que nos fez evoluir a nós. Eu já anteriormente tinha falado no Intelligent Design. Para quem acredita no Intelligent Design, será que houve um Deus que criou um algoritmo que ele próprio produziu a evolução com a criatividade que a evolução tem? Portanto, os algoritmos não são só para resolver um problema específico, para encontrar uma solução para um problema específico. São para gerar possibilidades, combinatórias de possibilidades, como nós vemos na vida, e nós, ultimamente, a teoria matemática dos jogos evolucionários, em que eu tenho trabalhado nos últimos 7 ou 8 anos, e tem um livro que saiu também no último ano, para além do livro que o nosso diretor referiu, este em português. Este é um livro sobre justamente a programação da ética em máquinas, que tem a ver com a capacidade de gerar regras de forma a que uma população de computadores possa conviver entre si de maneira que todos beneficiem. Portanto, é o problema do gregarismo. Porque a evolução darwiniana diz-nos que estão todos a competir uns com os outros. E o problema não resolvido, mas afinal, porque é que estamos todos a cooperar, tem sido resolvido matematicamente, de maneira muito precisa, e ultimamente é usado para saber compor, afinal de contas, os agentes autónomos, que são cada vez mais autónomos, a cooperar entre si. A última conferência que eu fiz ainda há 2 semanas em São Paulo, no Brasil, era sobre como dar culpa às máquinas, mostrando, digamos, matematicamente, que vale a pena haver um pouco de culpa para que todos convivam e todos beneficiem de haver um pouco de culpa. Espero que mudou.
Conclusões sobre a criatividade. O que é que podemos levar para casa e contar uma história aos netos? O Richard Feynman tem esta frase que diz quase tudo, não é? Na verdade, eu só compreendo uma coisa quando sou capaz de a criar. E o computador é um instrumento ideal para criar este tipo de coisas, para criar a criatividade, afinal de contas, e testar se sabemos ou não o que é criatividade pelo facto de a criarmos. Já sabemos gerar algumas criatividades. Já sabemos gerar algumas criatividades. Não sabemos ainda como fazer a metacriatividade. Seria o tal grande projeto de investigação que eu disse que a burocracia atual não me ajudava porque eu precisava de um instituto para fazer isso. E não há maneiras de propor institutos. Não. É naturalmente uma área altamente interdisciplinar e por isso há essa dificuldade e há esses recursos. Não sei quem é que iria dar dinheiro, a que mercado é que iria dar dinheiro à metacriatividade, mas mais cedo ou mais tarde iria, certamente. Portanto, e isto é o meu último slide, estamos num novo paradigma. E este paradigma tem a ver com as máquinas estão cada vez mais humanas, até porque são construídas por humanos, claro. As limitações das máquinas são, antes de mais nada, as nossas limitações. Somos nós que não conseguimos fazer as máquinas. E a minha tese é de que vai haver cada vez mais simbiose entre o homem e a máquina. Não é uma questão de antagonismo à la Hollywood, não é? De luta, quem é que vai ganhar, os homens ou as máquinas. Certamente que haverá lutas de homens com máquinas contra outros homens com máquinas, mas isso é o estado da nossa espécie. E, portanto, o homem e a máquina evoluirão em conjunto. E a minha previsão é que no futuro já começa a haver uma rede planetária que é uma mente distribuída de seres cognoscentes. Máquinas, robôs, humanos, se calhar a dada altura extraterrestres. E a criatividade é cada vez mais uma criatividade distribuída. Antes até parecia que eu estava a falar da criatividade que só ocorre num cérebro de uma pessoa, mas não, tem que ser entendida como algo que é promovido de uma forma distribuída. E pronto, agora é simplesmente um pouco de publicidade descarada e termino aqui com este. Terminei. Tá.